E eu acho que pegando esse panorama para quem nunca ouviu falar, é um choque de realidade, porque às vezes você está acostumado muito com essa pulverização de arquivos e se perde muito tempo e dinheiro ali, se deixa muita oportunidade na mesa. Então, quando a gente fala de trabalhar com CDE, para quem está trabalhando com BIM, é obrigatório você ter o conhecimento de saber onde você vai publicar o arquivo e como vai publicar o arquivo. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um ECTech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então, bora lá, Jonas. Mais um assunto aí para a gente poder resolver, desmistificar e falar um pouco mais sobre a importância do CDE, que é o ambiente comum de dados, né? Eu acho que é legal falar desse assunto, porque às vezes o pessoal vê lá num contrato, vê numa proposta, vê só lá a sigla CDE e ele não sabe nem o que pode ser, às vezes não está descrito. CDE, a sigla é Common Data Environment, que a tradução literal é ambiente comum de dados, né? Isso. Eu acho que primeiro a gente pode trazer nesse primeiro bloco o pessoal entender assim, o que é um ambiente comum de dados, né? Às vezes o pessoal está acostumado com aquele famoso GED, né? Que seria onde ele hospeda os arquivos eletrônicos. E primeiro entender o que é e o que não é, né? Vamos falar primeiro o que não é, eu acho que fica mais claro. Sim. Eu acho que é importante entender que o ambiente comum de dados, o CDE, ele é um espaço em que eu posso ter a colaboração BIM como ela é pensada para ser feita. Então, se eu tenho um local que eu hospedo arquivos, mas eu não consigo visualizá-los, os arquivos de modelo BIM, né? Eu não tenho essa possibilidade de interagir, de federar, de entender ali todo o contexto da minha construção virtual, 3D, esse ambiente ele já não é um ambiente comum de dados, né? Ele é simplesmente... Aí vai ter níveis, né? Porque, na verdade, eu posso ter só um drive virtual, ele já não é nem um gestor eletrônico de documentos, que ele não vai ter controle de revisões, né? Em primeiro lugar, a primeira coisa, acho que a situação mais clara de se entender aquilo é ou não eu tenho a possibilidade de federar e visualizar os meus modelos ali? Não tenho, já não é um ambiente comum de dados, né? Perfeito. O segundo ponto importante é, dentro da visualização que o Jonas falou, é ele ter capacidade de tanto enxergar os desenhos CADs bidimensionais, que podem ser através de PDF, a vetorização, para ele poder também, inclusive, mandar imprimir na obra, que você pode usar isso num celular na obra, um tablet, um computador, porque ele é na nuvem, que é uma outra obrigatoriedade. E também ele tem que ser visível em 3D, porque a gente está falando de BIM. Então, por exemplo, ele tem que ter capacidade de visualizar IFC, que é uma sigla aí para quem trabalha com BIM. Quando a gente fala, qual é o entregável BIM? Um deles é o IFC, que seria o formato BIM. Poderia ter outras extensões para visualização, como, por exemplo, o RVT, que é o Revit, o SKP, que é o SketchUp, o PLN, que é o ArchiCAD, entre outros. Mas o mais importante é que, pelo menos o mínimo, eu diria, é o IFC. Acho que até esse ponto que você tocou é importante, porque assim, a gente sabe que entender o conceito é uma coisa, e já pensando um pouco mais em ter esse profissionalismo na hora de fechar um contrato, de saber desenhar um trabalho ali, é você entender se o ambiente comum de dados que eu vou utilizar, se ele vai visualizar os formatos que eu estou contratando como entregável, né? Porque pode ser que eu tenha um contrato que está falando de entregáveis só em formato proprietário, e aí eu estou num ambiente comum de dados que não lê aqueles formatos proprietários. E aí eu vou ter que mexer em toda a forma de entrega. De maneira geral, os ambientes comuns de dados, como o Júlio bem disse, tem que conseguir visualizar o formato aberto, né, de BIM, que é o IFC. Mas aí você vai ter, entre os vários CDEs disponíveis, você tem um que consegue ler também um arquivo proprietário de determinado, um RVT, um PLN, um SKP, aí vai depender muito de cada CDE. Então é importante ter esse ponto de atenção, de saber as capacidades de visualização daquele CDE. Acho que é um primeiro ponto também da pessoa ter essa atenção. Um outro ponto que é importante você colocar no seu radar quando a gente fala de CDE é você entender. Se, por exemplo, você é uma construtora, esse CDE provavelmente tem que estar no seu pipeline. Você tem que ter ali onde você vai armazenar todos os seus projetos, até para o pessoal, porque a vantagem do CDE é justamente fazer essa mescla entre projeto e obra e canteiro. Então, por exemplo, algumas soluções, depois a gente vai falar, vai aparecer aí na tela de vocês enquanto a gente conversa, mas o CDE ele tem que ter essa sincronização com a nuvem, é uma obrigatoriedade. Ele pode funcionar offline? Pode, mas obrigatoriamente ele tem que funcionar na nuvem, porque a ideia dele seria o seguinte, vamos imaginar um sistema comum que não é hoje como um BIM. Vamos pensar aí, existe o Autodoc, Constru Manager, SADP, vocês devem conhecer diversos deles que fazem o gerenciamento de arquivos eletrônicos.
Quando a pessoa publica, você recebe o e-mail. Fulano publicou o desenho, né? Tem toda uma cadeia de controle de acessos. Por exemplo, a gente também está utilizando o Code, que seria como se fosse um CDE. Agora ele tem o sistema de visualização de FC e de BIM. Mas uma parte que é importante é o controle de acesso, por isso que tem que ser no cloud. Todo mundo é comunicado. Tem a parte de quem que é o gerente ali, quem que é o líder e quem são os projetistas. Você consegue fazer a gestão de todos os stakeholders, de todo mundo que está envolvido no projeto. Então, por isso que ele tem que ser na nuvem. Não pode ser o pendrive, não pode ser o e-mail, não pode... Ele tem que ser algo simultâneo. Quando a gente fala de CAD, né, Jonas? A gente trabalha com pedaços. O corte, o desenho, a planta. Você tem fatias do modelo ali, vamos dizer assim, ou, desenho, ou do CAD. Quando a gente fala de BIM, a gente fala de um formato que tem tudo dentro. Então, vai estar um modelo de arquitetura, tem lá a torre inteira de arquitetura, ou parcialmente ela segmentada, mas isso feito através de outro documento que a gente fala, de outro podcast, que é o plano de execução BIM. Mas é muito importante entender que esses modelos, a reunião, tudo vai acontecer dentro dessa única plataforma. Enquanto eu falo, a gente pode colocar aqui um vídeo de como que é um CDE, para vocês entenderem. Ele é 3D, ele gira ali, eu vejo o documento, o controle de acesso, ele tem que funcionar tudo na nuvem. É legal porque para de discutir em software, em ferramentas, e para discutir a solução do edifício, né? Então, e dentro de um único ambiente, um ambiente comum de dados. Você sai, tem uma imagem famosa aí que a gente vai colocar, que é uma teia que tem várias, né? Ela faz um monte de caminhos assim. De um para um, né? É sempre de uma para uma pessoa, nunca de uma para várias. Exato. E do BIM, aí aparece a imagem, é o quê? É um único, que é o CDE que está dentro, e aí todo mundo passa a olhar para o centro, para tudo junto. É importante porque o CDE, ele vai fazer... A gente sabe que um processo, essa imagem que o Júlio comentou, ela mostra, né, uma das grandes vantagens do BIM, que é um processo convencional descentralizado, com fluxo de informação de um para um, em que você fica fora de uma comunicação entre dois envolvidos, mas aquilo faz parte das suas necessidades ou das informações que você necessita para trabalhar. E o ambiente comum de dados, ele é um artefato importante na filosofia do BIM de centralizar os documentos, os arquivos, versões, a visualização comum de todas essas disciplinas, a comunicação entre todos. Um local que gerencia toda essa comunicação, centraliza, deixa de maneira uniforme. Então, o ambiente comum de dados, ele sempre vai ter um padrão de comunicação. Muitos ambientes comuns de dados vão utilizar o BCF, que é uma sigla para comunicação do BIM, que é o formato de comunicação aberto do BIM. Outros, eles têm comunicações similares ao BCF, mas geralmente sempre vai ter, você conseguir delegar quem que está sendo atribuído esse comentário. Muitos vão ter uma forma de padronizar esses comentários, se ele é um issue, se ele é um problema, né? Se ele é um comentário, se ele é uma pergunta. É catalogar, né? Etiquetar as tipologias de problema. De forma centralizada, né? Acho que todo mundo já teve envolvido aquele Excel que aí manda para um, aí volta, aí vai para o outro. Então, isso daí tenta mitigar esse tipo de problema de comunicação. Né? E acreditando que o Jonas está falando dessa parte, tem a parte da deadline. Você consegue colocar qual é o prazo para ele resolver aquele problema. É um problema de design, é um problema de interferência entre disciplinas, é um problema de norma, enfim, problema, existem diversos, mas a ideia é ter uma dashboard. Isso é um outro fato importante, que ele tem essa dashboard. Então essa dashboard ela vai aparecer o gráfico mostrando ali os KPIs, né, os indicadores, para você entender, caramba, tem os 200 problemas apontados, dos 200... 190 foram resolvidos, ou nenhum foi resolvido, porque o ruim do Excel é isso, né? Você faz a planilha, tudo bonitinho, coloca lá o print, aquele padrão de compatibilização, quem que é o responsável, manda o e-mail e cobra o prazo do cara. O cara tem que dar o print dele, comprovar que ele fez. Ou seja, tem uma falha grande de comunicação e eu diria até de visualização, né? Porque o pessoal tem dificuldade de entender onde está o problema. Tá perto do eixo tal, qual que é? E aí isso tem horas e muito consumo é uma energia de reuniões para resolver um problema, muitas vezes simples, que você resolve ali no próprio CDE. Então, ele tem muitos benefícios para que vocês não gastem muitas horas
com falha de comunicação, né, basicamente. Não, e eu acho que esse ponto que você trouxe é um dos principais para quem ainda pode falar, pô, mas eu subi lá no meu software de gerenciamento ali de arquivos, eu tô ali num local que eu já tô controlando minhas revisões, eu tenho minhas planilhas, minhas planilhas eu cobro ali o projetista, no final ele faz as revisões e tal, e eu resolvo o meu projeto. Só que beleza, para o próximo projeto você novamente está começando do zero, sem ter uma análise crítica do que aconteceu antes de maneira quantitativa, e o CDE ele abre essa possibilidade de você centralizar toda essa informação e você começar a realmente entender, pô, eu fiz os comentários aqui, eu estou com alguns projetistas atendendo, esse daqui ainda não me resolveu nenhum problema. Você consegue ter aquilo em tempo real. Você está vendo ali como que está. O software está gerindo a comunicação que está acontecendo. Outro ponto que o Júlio levantou muito importante. Muitas plataformas, elas unificam a visualização das pranchas e tudo mais. Então você tem os apontamentos, você consegue localizar ele lá na prancha, ao invés de ter só aquele print de uma região. Não. Na hora que eu indico onde que está o problema, eu visualizo lá na prancha ou eu visualizo no modelo aonde que foi indicado aquele comentário. Então isso também facilita para quem está vendo. Eu recebi uma devolutiva do projetista, deixa eu dar uma olhada aqui para aprovar essa solução de um problema. Então, são pequenos detalhes que às vezes as pessoas podem falar, pô, meu fluxo funciona tão bem, mas só que você está deixando de olhar uma série de oportunidades para melhorias futuras, para agilidade do seu trabalho que você está perdendo não utilizando, né? E eu acho que pegando esse panorama para quem nunca ouviu falar, é um choque de realidade, porque às vezes você está acostumado muito com essa pulverização de arquivos e se perde muito tempo e dinheiro ali, se deixa muita oportunidade na mesa. Então, quando a gente fala de trabalhar com CDE, para quem está trabalhando com BIM, é obrigatório você ter o conhecimento de saber onde você vai publicar o arquivo e como vai publicar o arquivo. Vou dar um exemplo besta. O cara que vai fazer a publicação e as coordenadas estão erradas. Então, é claro que existe um papel da coordenação. Quem trabalha com coordenação tem que saber também e ter um domínio ou entender o que é um CDE. Mas vamos supor que o Jonas fazendo estrutura, eu faço arquitetura. Geralmente a arquitetura faz a base e passa para a estrutura. Aí eu publico. A hora que eu publiquei para o Jonas lá, aparece, não tem revisão nos modelos BIM. Vai estar lá, estudo preliminar, arquitetura, torre. Chega para o Jonas. Quando o Jonas ele vai ser notificado que foi publicado, o Jonas faz download da plataforma ou IFC ou o formato nativo, depende da modalidade do contrato. Ele faz o download, ele importa e aí ele começa a fazer o projeto dele. Estou, claro que resumindo. Esse seria o mundo ideal. O que acaba acontecendo? Muitas vezes a pessoa está viciada no processo tradicional CAD, pega uma publicação de um DWG girado desse modelo BIM e não do IFC e não do modelo BIM, não do CDE, e ele acaba importando numa origem X, desenha a estrutura e depois ele publica. Quando ele publica, numa reunião de coordenação a gente liga os dois. A arquitetura primeiro, depois eu ligo a estrutura. Aí você vê que um está aqui, o outro prédio está ali rotacionado. Quantas vezes a gente recebeu a notícia da construtora só realiza um sonho primeiro, que as coisas caem no mesmo lugar? Porque isso também obriga todo mundo do processo a usar um modelo no fluxo de trabalho e não desenhos 2D. Isso. Acho que esse é um ponto muito importante. E aí também entra o papel de um bom coordenador BIM que tenha conhecimento das ferramentas, porque você começa a entrar numa questão até de saber exportar da maneira certa. Se está exportando IFC, tem que saber exportar com a configuração correta para que tudo funcione. Não adianta trabalhar em BIM se depois você não consegue juntar os modelos. Então tem que saber fazer uma boa exportação. E alguns softwares de CDE, eles já têm conectores direto com a solução que você está trabalhando. Então muitos deles você vai ter ali, você vai instalar um plugin e você vai fazer o upload do arquivo, você loga lá na plataforma, e aí também vai ter algumas particularidades. Se a gente pensar, o Revit ele tem mais de uma origem, né? Ele tem origem interna, a origem compartilhada, ponto topográfico. Tem exportações que só adotam duas, tem algumas que têm mais possibilidades. Então, ter também essa sensibilidade de saber como fazer as conexões com essas ferramentas garantem que o trabalho seja feito de maneira colaborativa. E aí, de novo, então é o papel de um bom coordenador BIM saber fazer essas coisas funcionarem. Não é que todo mundo vai estar todo mundo ciente de como funciona tudo, mas uma coordenação bem feita vai conseguir fazer com que todo mundo trabalhe com esses modelos coordenados. Isso aí, a partir disso que o Jonas falou, a troca passa a ser, vou marcar uma reunião. Eu abro o CDE, faço o login e começo a reunião ali com a arquitetura, estrutura e instalações. E a coordenação está tocando ali. Vamos ligar os três, vamos olhar o modelo juntos. Então, até a forma de interagir com o projeto muda.
porque a gente não fica olhando o desenho, a gente olha ali. Só que o que tem que tomar cuidado quando a gente fala de CDE? O CDE, ele vai hospedar esses modelos. Que nem eu falei pro Jonas, né? Eu fiz o cadastro lá da arquitetura. Aí eu vou cadastrar, eu cadastro com o mesmo nome. Ele vai substituir o arquivo e aparece lá no cantinho, na maioria dos softwares, as revisões. Ele já faz o controle de versionamento. E algumas ferramentas agora fazem até comparativo, né? Entre o que mudou, o que você apagou, o que você modificou, o que você criou. Né? Um exemplo dessas plataformas que a gente já trabalhou é o ACC da Autodesk, que é o Construction Cloud, e aonde você cadastra, você consegue ver, né, essas três modificações. Mas assim, a gente vai entrar agora também falando no próximo bloco, Jonas, quais são os CDEs, né? A gente tem assim, a visão internacional, você vai ter oportunidade de trabalhar com CDEs de fora do Brasil, e agora tem CDEs também no Brasil, Jonas. Acho que o Júlio já citou, acho que um dos mais famosos, né, é o ACC, o Construction Cloud. Importante entender que a Autodesk ela tem uma série de suítes ali na nuvem, que é o Autodesk Construction Cloud. Ali você vai ter os pacotes. Você vai ter o Autodesk Docs, você vai ter o BIM Collaborate, o BIM Collaborate Pro, você começa a ter o Build, Takeoff. Então você vai pegando ali os pacotes e tudo isso vai sendo disponibilizado no teu acesso do Construction Cloud. E ali você vai conseguir fazer tudo isso que a gente comentou. Você vai ter versionamento dos arquivos, você consegue fazer ver a diferença entre um e o outro, você consegue federar modelos. A plataforma da Autodesk ela é bem completa, trabalhando dentro do ecossistema da Autodesk ali. Então é importante, de novo, daquilo que a gente falou anteriormente. Você vai conseguir subir IFC lá? Você vai. Mas ele é um ambiente praticamente para você trabalhar dentro da Autodesk para você conseguir ter o melhor uso possível. Na verdade, é para facilitar, né? Porque você está usando a ferramenta deles, eles atendem a obrigatoriedade do IFC, mas é claro que você vai querer trabalhar melhor com as soluções dele. E só acrescentando o que o Jonas está falando, o legal dessa plataforma, a gente acha ela incrível, porque ela vai tanto da fase projeto, né? Então, para quem trabalha com projetos, lá no Docs e tudo mais, depois ele vai para a fase de colaboração, que é o antes da obra, o pré-obra, que seria aquela parte do executivo. É que o americano ele tem uma outra, uma forma de trabalhar um pouco diferente do brasileiro. E depois ele tem a fase obra, né? E depois tem a fase até, acredito eu, que eles estão desenvolvendo do pós-obra. E ele tem, aí falando sobre os dados, tem a aba lá de Insights, que é para trabalhar com todos os números que estão sendo gerados. Ele vai de gestão para obra, de RFI, submittals, todos os processos que a gente tem em obra, você vai conseguindo gerar as documentações, centralizar lá, ter controle. Acho que uma coisa também que a gente... Abrindo um parênteses ainda sobre CDE, também é ter esse compliance ali, né? Você saber todo mundo quem está acessando o quê, você saber que informação está disponível para cada pessoa. As ferramentas mais maduras, elas começam a ter umas restrições mais poderosas de você falar, pô, aqui você tem arquivos que não é todo mundo que pode acessar. Pô, eu tenho meus projetos de segurança, estou fazendo um projeto de um banco. E aí eu vou disponibilizar todo o modelo de segurança para qualquer um ter acesso? Então não. Então você ter esse caso do aeroporto, né? Você começa a ter esse controle de separar áreas ali e falar, pô, aqui só essas pessoas podem ter acesso a esses modelos. E aí é importante também entender isso num modelo. E se a gente for pensar em muitas soluções, para usar só um drive lá da vida, eu vou começar a colocar os modelinhos ali e tal. Então, abrindo só esse parênteses. Mas então o ACC ele tem todas essas funcionalidades, né? E assim, a parte importante explicar que a gente está colocando em ordem de prioridade ou desejo. A gente colocou porque já tinha comentado. Então a gente está colocando de uma forma aleatória. Depois a gente vai deixar aqui na descrição do podcast os artigos que a gente escreveu sobre cada CDE, o que é um CDE, complementos do que a gente está passando aqui. Júlio, eu estou iniciando hoje, quero fazer um teste, sou um escritório pequeno, usava Dropbox, Google Drive, todas essas ferramentas aí. Dá para eu trabalhar de graça, começar a testar? Sim. Uma das plataformas que eu comecei até no início, para escritório de arquitetura, para quem está iniciando, é o Trimble Connect, né? Então, assim, Trimble Connect é da mesma empresa do Trimble SketchUp e tem uma solução que ela, inclusive, tem desktop e online. Ela tem um CDE, enquanto eu falo, aparece para vocês as imagens e você consegue fazer um login muito rápido, fazer uma pastinha, até para a gente fazer entregas para clientes, a gente
costuma entregar no Connect, até para induzir eles a começar a falar, cara, olha como é o ambiente comum de dados, o pessoal não faz ideia o que é, ainda manda aquele WeTransfer, esses e-mails para arquivos grandes, sendo que você pode gerenciar tudo ali. Então, ele, para quem está começando, é interessante, ele vai trabalhar melhor com o SketchUp e com o IFC, mas ele também lê RVT. Mas lá basicamente é assim, se você aprendeu a mexer numa plataforma, você transfere os conhecimentos para outra com muita facilidade. É claro que o ACC, ele tem soluções diferentes do que o Trimble Connect tem. Mas, por exemplo, o Trimble Connect ele funciona com aquele óculos HoloLens da Microsoft, que você consegue escalar, você anda no projeto simultaneamente com o modelo e você faz as anotações que vai direto lá. A Autodesk também está investindo na parte do ACC para que isso seja integrado. Então, esse é um outro módulo muito interessante e também ele tem o Clash Detection, que você consegue ligar os modelos e ele automaticamente detectar as interferências ali. De maneira geral, geralmente esses ambientes comuns de dados, nessa parte da visualização do modelo, eles sempre vão ter ferramentas para você conseguir passar planos de corte, você conseguir ligar e desligar as disciplinas, você conseguir fazer o comentário no 3D, né? Vai ser alguma ferramenta ali de fazer o apontamento, cada um às vezes vai BCF, às vezes o padrão próprio. Vai ter alguma ferramenta de medida para você conferir alguma coisa ali, igual você vê tanto no modelo de modelagem mesmo, num software de modelagem, quando tem software de colaboração, de coordenação offline, na Visualworks, Solibri e tal, no CDE geralmente você vai ter também a ferramenta ali de tirar medidas, fazer comentários com texto e sempre vai ter uma barra, geralmente, de propriedades também, né? Porque não adianta nada ter um modelo, ver um tubo ali e não conseguir clicar nele e saber o que ele é, né? Então, geralmente, sempre vai ter uma barrinha para clicou num item e ele mostrar, pô, o nome é isso, ele é uma família, ele é um objeto que está categorizado de tal forma, quais são os parâmetros deles. Esse tipo de coisa é muito importante porque é isso que vai trazer o benefício desse ambiente comum de dados. Um coordenador pode ser que ele só vai estar visualizando os modelos nesse ambiente. Quando a gente começa a pensar na gestão das licenças, de todo mundo trabalhando ali, pode ser que eu vou ter pessoas que vão fazer checagens só nesse ambiente. Ele só vai ter acesso ali para carregar os modelos e estar fazendo o trabalho. Então, outro ambiente comum de dados também que o pessoal costuma ter acesso recentemente é o Dalux. O Dalux ele também é uma plataforma que você consegue subir os modelos, você consegue fazer comentários, federar o modelo, ele tem alguns planos gratuitos, aí ele tem outros planos que já são voltados para construção, planos para gestão de facilities. Também ele engloba todas essas funcionalidades que a gente falou. Subir o modelo, fazer controle de versionamento, visualizar, apontamentos nele, federar, tudo isso. Uma coisa legal é que assim, cada uma das soluções procura ter um diferencial. Então, por exemplo, o Dalux tem uma parte muito legal que a gente gostou, que era a parte de pegar o modelo IFC e integrar com os desenhos PDFs, né? Ah, sim. Então, isso foi uma coisa que a gente gostou bastante. Outra solução também, todas são gringas, a maioria, é da Catenda, que é o BeamSync. BeamSync eu já tive a oportunidade de trabalhar em 4 obras nele. E você basicamente trabalha 100% com o IFC. Ele é muito parecido com o Trimble Connect. Ele é um pouquinho... O que você tem que analisar depois é a velocidade, o custo, uma série de outras coisas. A gente está falando aqui quais são as opções para que você depois possa pesquisar. A gente vai deixar os artigos para você poder consultar depois, porque o sistema de custo deles, de cada um, é diferente. Mas também tem o BeamSync, que faz tudo isso que o Jonas colocou. Eu falo que o CDE, Jonas, ele é um software basicamente para análise. O principal foco dele é análise e comunicação de dados. Então, assim, basicamente é isso, né? Você não vai modelar, o cara não vai fazer nada ali. Ele vai se comunicar e ele vai gerenciar os dados e as informações que vão ser geradas ali. Outro software, agora a gente começa a trazer, tem muitos outros, tá, pessoal? Internacional, a gente vai trazer os nacionais agora, que é o que o pessoal está usando agora no Brasil. A gente vai falar um deles que a gente até, inclusive, está utilizando aqui. E a gente fez até um podcast com o Diego, foi o da ConstruCode. O ConstruCode, que o pessoal conhece, começou como QR Code, depois ele se tornou ele era só uma forma de QR Code se conectar com os documentos, se tornou um gestor eletrônico de documentos. E hoje ele já tem a possibilidade de visualizar os modelos, fazer os apontamentos no modelo. Então ele já começa a ter, né,
todas as funcionalidades para credibilizar ele como um CDE, né? Porque você consegue centralizar a informação, se comunicar através dele, verificar os modelos, e é uma oportunidade também com uma solução brasileira, né? Que está trazendo essa oportunidade a um custo brasileiro. E o bacana dele é que ele integra com o ConstruFlow também, que é uma solução para você fazer compatibilização de projetos. Então, você pega um sistema de gerenciamento, onde você faz a compatibilização, ele tem até um botãozinho ali que interliga os dois, e a gente também já gravou um podcast, vou deixar aqui depois, com o Cícero lá da ConstruFlow também, falando sobre compatibilização de projetos. Uma outra solução que a gente também tem visto bastante hoje no mercado é o Autodoc. Só que o Autodoc ele veio como um sistema de gerenciamento de arquivos 2D. Agora eles estão fazendo uma transição para o Autodoc 4BIM, né, que é 4BIM, que eles estão criando soluções para que você possa também hospedar os arquivos, ter um sistema centralizado e que todo mundo passa a conversar ali. Bom, pessoal, acho que é pouco disso. Tem outros CDEs, a gente poderia falar de Algin, de Bincolab, de outras soluções. BinTrack, tem vários outros. Só que, só para complementar, né, Jonas, a gente está passando para vocês um pouco também da realidade do mercado que a gente tem vivenciado. É um panorama, né? Um panorama, porque para vocês entenderem primeiro o que é isso, porque muitas vezes a pessoa entrou nesse mundo, nem sabe o que é, viu lá que tem que ter um ambiente comum de dados, que nem eu falei para vocês, tem como iniciar no gratuito e tem como ir migrando para uma versão mais profissional. Se você é projetista, você vai ter que se adequar ao que a construtora está contratando. A construtora já está cantando aqui algumas oportunidades, né? Eu acho que até na escolha, se você é a pessoa que toma a decisão na hora da contratação, é sempre bom testar a solução que você vai usar, ver se vai funcionar naquilo que você precisa, testar, verificar se aquilo está atendendo a sua necessidade. Praticamente todos eles vai ter um trial, vai ter alguma coisa para conseguir verificar. E aí tomar a decisão daquele que te atende melhor dentro do seu workflow, né? Mas acho que foi isso, né? Que a gente tinha para falar sobre o ambiente comum de dados. Várias das siglas que nós citamos aqui, vocês também conseguem encontrar nos outros podcasts, PEB, IFC, BCF. Então, acho que é isso. Bom, se você curtiu esse conteúdo, dá 5 estrelas lá no Spotify e eu espero que esse podcast pode te levar para o próximo nível. Valeu. Valeu.